reflexão anterior, nós meditamos no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo ele exorta os irmãos dizendo: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então nós falamos sobre a importância de ser paciente, como também se fortalecer, e vamos dar continuidade ao texto quando ele diz que a pessoa deve ser paciente e estar fortalecido, porque a vinda do Senhor está próxima. O escritor Tiago ele traz uma exortação sobre a atenção à vinda do Senhor. Todo cristão, a sua maior esperança é a vinda do Senhor, o retorno do Senhor, como ele prometeu em João capítulo 14, a partir do versículo 1. E aqui o escritor ele continua trazendo aos irmãos esta reflexão sobre este retorno. E ele diz que está próximo. E reforçando a mensagem de Tiago, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9 ao 13, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então observe a relação da mensagem do apóstolo Pedro com a mensagem do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima. E o apóstolo Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ou seja, o Senhor, ele, como diz o apóstolo Pedro, o Senhor, ele espera que pessoas venham a crer nele, venham a se arrepender. Esse texto foi escrito há quase 2000 anos atrás. E observe que traz uma reflexão importante, que ele é longânimo, ou seja, o Senhor ele está dando uma oportunidade para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E é importante destacar que Deus é atemporal, não está condicionado ao nosso tempo, não está limitado ao tempo. O que Ele tem para fazer em 1000 anos, Ele pode fazer em um dia. E o que Ele tem para fazer em um dia, Ele pode fazer em 1000 anos. Tudo vai acontecer ou vai ocorrer conforme a vontade dEle. E Ele deixou sinais que confirmam o dia do retorno do Senhor Jesus. A vinda de Cristo é o evento futuro em que Jesus retornará de forma visível e triunfante para julgar o mundo, consumar o reino de Deus e reunir os fiéis. As Escrituras usam várias metáforas marcantes para descrever a natureza, a surpresa e o propósito desse grande retorno. 3 eventos que
que Jesus comparou a sua vinda. Primeiro, como um relâmpago, mostra que a vinda dele será visível, clara e de alcance universal, como um relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente. E quando nós falamos da vinda, uma vinda que será visível a todos, o apóstolo João, na carta ao Apocalipse, no capítulo 1, ele dá ênfase que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Esses textos de que o Senhor compara a vinda dele como um relâmpago está em Mateus 24, 27. E como falei, mostra o aspecto de poder, de visibilidade, de esplendor, velocidade e glória. Será um dia muito glorioso. Segundo, ele comparou a sua vinda com um ladrão, não pelo aspecto de roubo, mas com aspecto de surpresa. Indica a surpresa. É um momento inesperado, exige vigilância constante. Hoje ninguém sabe o dia e nem a hora. O pai de família não sabe a hora que o ladrão pode adentrar a sua casa. Assim será a vinda do Filho, assim será a vinda de Jesus, demonstrando que precisamos estar atento, vigilante, não negligenciar as nossas atitudes como cristão, como servo de Deus, como homens e mulheres fiéis ao Senhor. Um outro aspecto que representa ou simboliza a vinda do Senhor, ele enfatizou que será como nos dias de Noé. Retrata a rotina normal das pessoas, comendo, bebendo e se casando. Não que comer, beber e casar-se seja errado, seja negativo, mas as pessoas estão tão focadas nestas coisas e esquecem das promessas do Senhor Jesus. Assim como foi no dia de Noé. Noé anunciava que o Senhor enviaria um dilúvio, e à medida que ele anunciava, ele construía a arca. E as pessoas não acreditavam nele, não davam importância à sua mensagem. Até que um dia o Senhor enviou a chuva constante e permanente. A vinda do Senhor será como nos dias de Noé. As pessoas não estão dando importância à palavra, não estão dando crédito à palavra, às promessas feitas por Cristo, anunciada pelos apóstolos, confirmada pela sua igreja nos dias de hoje. As pessoas estão alheias ao perigo iminente, até que o evento final acontece de repente. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, o texto diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam. Então é importante que nós estejamos preparados para esse grande dia. E por isso o apóstolo Tiago fala sobre a paciência, paciência em esperar e permanecer acreditando nessa promessa. E força para suportar as adversidades, força também para aguardar este dia. Então que possamos refletir sobre esta mensagem importante, porque essa é a nossa esperança, e quem prometeu é infalível, quem prometeu é inerrante, quem prometeu é fiel para cumprir. Que Deus abençoe a sua vida, medite nesta mensagem e continue acreditando, confiando e esperando pacientemente, porque o que há de vir virá e não tardará, disse o escritor aos Hebreus. Que Deus nos abençoe abundantemente. Transmita
esta mensagem, compartilhe esta mensagem e que Deus assim nos abençoe. Quero fazer uma oração por você. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, Senhor, essa é a nossa maior esperança. Um dia o Senhor retornar para nos levar e lá estaremos para sempre com o Senhor. Meu Deus, confiamos em Tua palavra, acreditamos em Tuas promessas, Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Lhe peço que nos ajude a perseverar, a continuar firme e constante, Senhor, sempre abundante na Tua obra, porque sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nos ajude a perseverar, nos ajude a continuar, nos concede força, graça, em nome de Jesus Cristo, enquanto estivermos aqui nesta terra, Senhor, porque nós aguardamos o Teu retorno. Pode ser um arrebatamento da Tua igreja, como pode ser também a nossa partida, a nossa morte, para se encontrar com o Senhor. Esses são os meios de nós nos encontrarmos com o Senhor. O arrebatamento, que é o Senhor vir para nos levar, como diz a Tua palavra escrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, quando o Senhor prometeu vir para levar a sua igreja para se encontrar contigo nos ares, ou através da morte, porque essa também é a nossa esperança, de um dia partir, Senhor, e estar contigo. Nos ajude em nome do Senhor Jesus. Te louvamos e te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Assim, meus queridos, eu lhe peço que nos ajude a desenvolver este canal. Que Deus assim continue abençoando. Se você tem sido abençoado com esta palavra, compartilhe com todas as pessoas. Compartilhe com os seus parentes, amigos. Divulgue este canal. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.